No Brasil, até 2006, qualquer pessoa flagrada com drogas era considerada criminosa e estava sujeita à pena de prisão. Com a aprovação da lei antidrogas, ficou determinado que quem portasse uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal deveria ser encaminhado a penas alternativas. Mas a lei não especifica a quantia e a decisão fica a cargo dos policiais. A descriminalização está em julgamento no STF. 3 dos 11 ministros já se manifestaram sobre o tema, que volta à pauta em junho deste ano. O jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, debatem o tema com Carolina Costa Ferreira, advogada e professora de Direito, e Marcos Vinícius Faria, advogado e professor de Direito. O que significa a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio? Esse é o tema do Reflexões de hoje. Karina, tudo bem? Olá, André, como vai? É um tema bastante polêmico esse, não é? Sem dúvida alguma. Não só o porte e a posse da droga, tendo como pena essas medidas mais alternativas e não a privação da liberdade, mas principalmente essa descriminalização em relação às consequências decorrentes dessa determinação legal ou judicial, já que esse é um tema que está na pauta de julgamentos para a retomada de um julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, ainda esse ano de 2019, e muitas polêmicas, muitos assuntos acabam transmutando essa discussão. É isso, Karina. Vamos ouvir os nossos convidados de hoje, que são especialistas nesse assunto, né? A Carolina Costa, o Marcos Vinícius Faria. Obrigado pela presença de ambos aqui hoje. E vamos começar já debatendo esse assunto, né? Tentando trazer aqui para que todos possam compreender o significado dessa discussão que hoje está no Supremo Tribunal Federal e o que ela pode, a longo prazo, curto prazo e a médio prazo, significar também para a própria sociedade brasileira, não é? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço por estar aqui discutindo esse tema tão importante com vocês. Os impactos desse julgamento, especificamente do Supremo Tribunal Federal, podem ser mensurados de várias formas. A primeira delas a gente tem que pensar um pouco nessa limitação da discussão em relação à descriminalização da maconha. O tema do recurso extraordinário era a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. A Lei de Drogas não define o que é droga. No seu parágrafo único do artigo 1º, ela estabelece que cabe ao Poder Executivo estabelecer quais são as drogas lícitas e as drogas ilícitas no Brasil. Tanto é que nós temos reuniões periódicas da Anvisa, do Ministério da Saúde, para discutir, para dizer quais são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Então, a partir do momento em que se restringe a discussão só à maconha, nós temos algumas questões a se trabalhar. Em relação à nossa população carcerária, nós temos hoje 62% das mulheres presas no Brasil por tráfico de drogas e 26% dos homens presos no Brasil por tráfico de drogas, só por tráfico. Reduzindo ou descriminalizando o consumo de maconha para uso pessoal, eu tendo a entender que esse número não vai diminuir, porque as outras drogas continuarão ocupando o espaço no mercado. A cocaína, as drogas sintéticas, e aí a gente não vai ter uma mudança significativa. Impacto seria negativo. De forma Prisional, alguma. não. Prisional, não. Em termos de saúde pública, aí nós temos outro debate que precisa ser feito. Porque a questão das drogas nos traz uma série de políticas que podem ser pensadas. Política de segurança, políticas de saúde, políticas educacionais. Então, em termos de política de saúde, nós temos algumas experiências, inclusive mencionadas pelos ministros que já votaram no recurso extraordinário, que mostram que os serviços de saúde tendem a ocupar esse espaço em relação ao consumo de drogas para uso pessoal, mas especialmente naqueles países que descriminalizaram todas as drogas. Então, não se torna mais um problema de segurança pública, e sim um problema de saúde pública. Ou seja, muda a perspectiva, mas o Estado continua tendo um encargo elevado, porque justamente vai custear uma política. E tendo controle sobre quem faz o consumo da droga, e é claro que é necessário que se faça o controle de quem comercializa a droga. Agora, a partir do momento em que a maconha se torna lícita, se torna uma droga lícita, o controle sobre o comércio
dessa droga também precisa ser feito. Talvez seja esse o maior desafio do Supremo Tribunal Federal agora, de pensar como estabelecer critérios pensando em apenas uma droga, quando o objetivo da lei não era esse. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando proferiu seu voto no julgamento desse recurso extraordinário, que está suspenso em razão de um pedido de vista à época do ministro Teori Zavascki e que deve ser retomado agora com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, sucessor do ministro Teori, ele bateu bastante na tecla da necessidade de se diferenciar o usuário do traficante, já que a lei não faz isso e a jurisprudência oscila bastante. Então, nesse caso específico, salvo engano, a pessoa foi pega com 3 gramas de maconha, então isso seria consumo, mas o quanto de maconha seria considerado tráfico. Talvez se o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo, essa não é a discussão que se coloca aqui, fixasse uma quantidade mínima de droga, seja de maconha ou qualquer outra, para diferenciar usuário e traficante, haveria uma redução na população carcerária? A senhora acha que isso seria possível? Karina, essa é uma questão bastante polêmica. Estudos da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas indicam que não há um consumo estimado de drogas. Como qualquer medicamento, como qualquer droga, cada um tem o seu consumo, tem a sua posologia. Então, é bastante subjetivo a gente pensar numa quantidade mínima ou máxima de consumo ou de tráfico. É claro que isso é sempre uma demanda, especialmente de magistrados e magistradas, porque dar uma objetividade à lei, dar um critério objetivo, facilita o julgamento. Porém, a ideia é analisar cada caso concreto. Esse caso específico do recurso extraordinário não me parece ter dúvidas de que se tratava de consumo. Mas é interessante porque essa quantidade de drogas, o próprio Supremo Tribunal Federal também já não considerou tanto quando, por exemplo, estabeleceu a retirada do caráter hediondo do tráfico de drogas, em que, no caso concreto, a pessoa transportava uma quantidade enorme de cocaína. E mesmo assim, houve a consideração do tráfico privilegiado. Então, a quantidade de drogas não é bem o melhor critério. Sem dúvida, é o mais confortável pela objetividade, mas não é o único que precisa ser pensado. Além disso, a lei de 2006 estabelece uma diferenciação entre traficante e usuário. Quando a lei estabeleceu o que o ministro Sepúlveda Pertence, logo em 2007, entendeu como a despenalização do artigo 28, se estabelece que, para o consumo, há uma relação muito próxima do vício e, para o tráfico, há a intenção de comercialização. Esse objetivo da tutela do bem jurídico já está previsto na lei e já está à disposição do próprio julgador quando vai examinar o caso concreto. O ministro Celso de Mello, também já antecipando as discussões que devem vir no seu voto, trouxe que o próprio artigo 28, no parágrafo 2º, estabelece que o juiz pode entender que os critérios subjetivos, como as condições econômicas, a personalidade do réu, podem ser considerados para entender se é um caso de tráfico ou se é um caso de uso, de consumo. Agora, a gente usou aqui algumas expressões, né, Karina, que eu acho que é interessante se a gente pudesse esclarecer, né? A legalização das drogas é diferente da despenalização ou descriminalização, não é isso, Marcos? Sem dúvida. Acho que, para início de conversa, entrar nesse debate, que é um debate antigo, polêmico e com muitas variáveis, entender esse glossário é fundamental. Descriminalização é diferente de liberalização. Até mesmo quem defende a descriminalização não pretende que haja uma liberação geral das drogas e sem nenhum controle. O que se pretende, o que se discute nesse recurso extraordinário é se vamos continuar a usar o direito penal ou não para controlar esses fatos sociais. E aí, esse julgamento ele traz à tona uma possibilidade, uma oportunidade de se discutir que tipo de direito penal é possível no Estado democrático de direito. Pode a agência legislativa criar o crime que quiser? A conduta de portar drogas para consumo próprio está dentro ou está fora da esfera da intimidade e da vida privada? Se está fora, pode o legislativo então criminalizar? Se está dentro, é inconstitucional? E é disso que se trata.
a par de todas as discussões sobre dados empíricos, se a política criminal de guerra às drogas é um fracasso ou não, o que o plenário do STF tem que decidir é se o artigo 28 ele é compatível com a Constituição Federal. E o recorrente aponta como parâmetro de controle o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, o direito fundamental à intimidade e à vida privada. E essa é uma discussão que não é muito fácil. E aí exatamente é uma discussão que nós ainda aparentemente não tivemos de maneira profunda no Brasil, porque até recentemente nós tivemos também uma outra discussão, digamos assim, que é um paralelo oposto, né, que são os mandamentos de criminalização, que também a Constituição tem. Né? A Constituição também determina que determinadas situações sejam criminalizadas. Né? E aqui justamente nós estamos numa situação que é justamente a inversa, como o Marcos estava colocando, que é a utilização do direito penal numa esfera que ele não poderia ser utilizado. O Estado tem outros mecanismos, não é, a princípio, dos quais ele pode se utilizar, sem agredir a vida privada ou a intimidade, se assim se entender, que se faz parte desse aspecto íntimo, né, o uso para fins próprios. Então, ele se utilizaria, o Estado, desses outros mecanismos sem agredir um direito fundamental. Então, essa é a discussão, né, que deveria ser colocada também no Supremo, não é isso? Quer dizer, a discussão que o recorrente está apresentando de que a Constituição tem ali uma esfera de proteção na qual o direito penal não deveria ingressar. Né? Essa é a discussão. Se é isso ou se não é, claro, a gente também está discutindo isso aqui, a gente também quer ouvir um pouco a opinião de cada um de vocês sobre isso. E um bom exemplo, né, professora Carolina, é a política que o Brasil implementou em relação ao tabaco. Não se usou de uns tempos para cá o direito penal e o Brasil é um grande exemplo nisso, de como a população parou de usar tabaco, sem precisar usar o direito penal. Então, como nós estamos vendo, essa política criminal de guerra às drogas e de criminalização do usuário não tem dado certo, porque o tráfico se fortalece cada vez mais. As estatísticas de letalidade, de encarceramento, de lucratividade das facções criminosas, do tráfico, só aumentam e milhões, bilhões de reais são gastos nesse tipo de política. Isso poderia estar sendo investido de uma outra forma, de uma forma mais inteligente. Nós temos que parar, pensar e, quem sabe, até experimentar alternativas. Agora, Carolina e Marcos, nosso primeiro bloco chegou ao final, mas eu queria deixar para o segundo bloco já uma pergunta, né, uma indagação. Quando nós falamos em descriminalização para o uso próprio, necessariamente, no entendimento de vocês, está implícito que haverá liberdade de comércio? Né? Então, essa é uma indagação que eu queria depois que a gente pudesse esclarecer. Né? E agora, então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Reflexões está de volta e hoje o programa, você já sabe, é sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Ficamos com uma pergunta no ar. Queria ouvir então a opinião dos nossos convidados. Bom, essa realmente é uma questão que o Supremo Tribunal Federal já começou a enfrentar e falar em descriminalização não significa a liberalização imediata do comércio, mas implica em regulamentar esse comércio. Então, há necessidade de se estabelecer algum tipo de regramento para a comercialização das drogas que serão descriminalizadas. Eu não vejo a necessidade de o próprio Supremo Tribunal Federal realizar essa regulamentação, porque a Anvisa, o Ministério da Saúde, já o faz em relação às demais drogas. Então, cabe aí ao Supremo discutir se vai ser uma competência do Poder Executivo ou do próprio Poder Judiciário ali na visão de vocês, caberia, por exemplo, entender essa descriminalização só como uma medida pontual no direito penal para liberar aquelas pessoas que são eventualmente flagradas numa situação que poderia levar a uma criminalização e continuar considerando ilícita aquelas situações em que há a transação, continuar tratando isso como ilícito? Seria possível uma visão assim? Na verdade, é o que já acontece hoje.
em relação ao artigo 28, quando a lei de drogas foi publicada em 2006, imediatamente após já houve um recurso extraordinário sobre a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, em que se começou a discutir a descriminalização do artigo 28. Só que o ministro Pertence, à época, em 2007, entendeu que, na verdade, em relação ao 28, houve a despenalização. A conduta continua sendo um tipo penal, porém, não é um tipo penal clássico, com o preceito primário e o preceito secundário, com a conduta e a pena, e sim com a conduta e algumas medidas educativas com o objetivo de reduzir o uso ou de extinguir o uso das drogas em relação àquela pessoa. Tanto é que as medidas são comparecimento a cursos, medidas mais Mas ainda educativas. É um tipo penal. Mas ainda é um tipo penal. Pode eliminar apenas o tipo penal e continuar todo o resto igual. Exato. Tanto é que hoje a pessoa responde ao crime, mas tem uma ofensividade menor. Tanto é que há um termo circunstanciado, que é lavrado, porém ela continua respondendo criminalmente. É uma competência do juizado. Isso foi discutido. A primariedade, tem consequências. As consequências piores são da reincidência, né, nesse caso. Essa é uma das discussões também, né? Exatamente. Isso foi discutido pelo ministro Gilmar Mendes no seu voto. Exato. De que essa resposta que foi dada em 2007 pelo Supremo não foi suficiente. Agora é necessário avançar no sentido da descriminalização e retirar. Ele até discute um pouco se há a necessidade de se retirar dos juizados especiais criminais ou das varas de entorpecentes a competência em relação ao encaminhamento dos usuários. E, além disso, o ministro Gilmar Mendes toca num ponto para discutir a autonomia das pessoas, de que o direito penal não pune a autolesão. Então, esse ele fala em dano privado, não é? No voto dele, ele fala que o usuário está causando um mal para ele mesmo, e até que ponto o Estado poderia puni-lo em razão dessa conduta. É uma escolha da própria pessoa, se ela vai consumir drogas ou não. Então, o Estado não pode invadir a esfera privada, no sentido de inibir uma escolha da pessoa, e o direito penal não é a via mais adequada, porque o direito penal não pune a autolesão. Bem, então, aí nós temos dois grupos, né? Praticamente, nesse julgamento, tivemos sustentações orais de dois grupos de amicures. Um grupo defendendo o proibicionismo, a constitucionalidade do artigo 28, dizendo que o bem jurídico aí protegido é a saúde pública e que portar drogas para consumo próprio ofende esse bem jurídico. E temos um outro grupo que diz que não, como a professora Carolina colocou, é uma autolesão, não atinge, não há uma demonstração empírica de como se atinge este bem jurídico, se é que ele existe, chamado saúde pública, atinge, na verdade, saúde individual, e o direito penal não pode criminalizar esse tipo de conduta, porque se é uma autolesão, está dentro da esfera da intimidade da vida privada. A maioria dos amicures que estão trabalhando para defender a inconstitucionalidade e, portanto, a descriminalização, ficou claro no julgamento em sustentações orais, que, na verdade, eles defendem que não se deve usar o direito penal e nem o direito administrativo sancionador. E aí surge uma preocupação. E o que fazer, então, com o usuário? Porque essa vai ser uma pergunta depois, caso o julgamento tenda a se confirmar pela descriminalização e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, que tipo de instrumento jurídico usar para controlar esses fatos sociais? Bem, se não podemos usar o direito penal nem o direito administrativo sancionador, tentar usar aquela lei de internação compulsória, que é direito civil, ali me parece que um ponto tem que ser chamado a atenção. Nós somos signatários de alguns tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Nova York sobre Direitos do Deficiente, de 2007, e lá tem um instrumento e uma garantia fundamental para quem não tem definitivamente ou transitoriamente autonomia, que é a tomada de decisão apoiada. Acho que quem está ali na Cracolândia, por exemplo, ou é um dependente químico, nessa situação, ele tem direito a ter um terceiro em quem ele confia e ali ele usar essa pessoa para tomar uma decisão apoiada, e também um direito que está na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que é do consentimento esclarecido, livre e informado sobre o que vai acontecer com ele. E não uma internação compulsória, violenta, como alguns propõem. Nós temos alguns direitos fundamentais e garantias e me parece que isso é uma violência. Eu acho que o que a gente não pode perder de vista é que essa discussão é em sede de um controle difuso
não é? É em sede de recurso extraordinário. Então, quer dizer, tem as consequências de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, mas cuja decisão ainda não é uma decisão de caráter vinculante. Então, acho que essas consequências, assim, esses debates são imprescindíveis para a gente, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto até durante as discussões, ele disse que o voto dele era um pouco conservador porque ele limita a descriminalização apenas do uso da maconha para ver como é que poderia, o que aconteceria depois, para depois, de repente, tomar uma decisão maior e alcançar as outras drogas. Mas só para a gente lembrar que essa discussão toda é em sede de controle difuso de constitucionalidade ainda. Mas na verdade, vai acabar atingindo todo o Poder Judiciário, né? Por causa da repercussão geral. Exatamente. E, claro, sempre pode haver um outro juiz que eventualmente divirja e aí né, a situação tem que ser levada por reclamação ao Supremo. Mas, como o juiz é o protagonista de todos esses assuntos, na ponta, digamos assim, né, e o delegado também, não é? Mas, acabando no Judiciário, né, o Judiciário vai acabar, de uma maneira geral, eles cumprem, né, o Judiciário cumpre as decisões com repercussão geral, né, em sede de recurso extraordinário. Acho que aí, talvez, né, como você mencionou, né, Karina, esse zelo de não avançar muito, né, seja pertinente mesmo, para que se possa colher um pouco, né, das consequências de uma decisão tão, digamos, não diria radical, mas é uma decisão tão diversa daquilo que a sociedade está acostumada, não é isso? E aí, acho que, só para finalizar, voltando um pouquinho à questão dos direitos fundamentais, né, esse fundamento, basicamente, o fundamento é a vida privada e a intimidade, não é? Do inciso 10 do artigo 5º da Constituição. E aí eu queria só indagar, ouvir aqui rapidamente a opinião de novo dos convidados. Vocês não acham que, em algum sentido, isso estaria... Estou fazendo só um papel aqui, digamos, de contraditório, né? Como se diz advogado do diabo. Vocês não acham que estaria, de alguma maneira, exacerbando demais esse direito à intimidade, na medida em que resta um tanto evidente para todos que isso sempre se torna um problema de saúde pública, sempre gera consequências para a sociedade? Na teoria dos direitos fundamentais, geralmente, nós sempre fazemos essa ponderação, quer dizer, sempre se diz, claro, não há direitos fundamentais absolutos na Constituição. Estou fazendo esse papel, não é exatamente a minha opinião, mas para provocar um pouco aqui os nossos convidados. Bom, eu acho que a primeira perspectiva, eu vou trazer um autor chamado Luiz Carlos Valois, ele é juiz e ele escreveu um livro chamado Direito Penal da Guerra às Drogas, em que ele discute que, historicamente, todas as civilizações tiveram drogas para tutelar determinados conflitos de propriedade, conflitos históricos. Então, se a gente for pensar na descoberta dos novos continentes, isso se deu em razão da busca por especiarias. Depois ele discute a guerra ao ópio, a lei seca nos Estados Unidos. Então, nós temos uma relação com drogas que perpassa a nossa história. E o debate sobre o impacto nas políticas de saúde ou no impacto na educação já existe em relação às drogas lícitas, como é o caso do cigarro, como é o caso do álcool. Nós temos uma série de outros crimes associados ao uso de álcool, como a embriaguez ao volante, que é o mais óbvio, mas também violência doméstica e familiar, em que o impacto do álcool é muito forte. Exato. E em relação a essas outras drogas, em relação ao consumo de maconha, nós não temos estudos associando a prática de crimes ao consumo de maconha. Então, há algumas questões que a gente precisa trabalhar com mais objetividade para discutir um pouco mais o impacto dessa decisão do Supremo. Empíricos reais que possam funcionar para... Exatamente. Eu acho que a discussão fica mais aberta quando nós trazemos os dados e quando nós pensamos, especialmente em drogas que já são lícitas e que também trazem esse mesmo impacto à sociedade. Também geram perda de consciência, como é o caso do álcool. Perda de consciência, impacto na saúde, que é a base do direito, na né? educação. A aplicação do direito para as pessoas é quando elas agem com consciência do que fazem, né? E aí, justamente, essas drogas entram como liberadas. E especialmente o direito penal. Exato. Se pensarmos no direito penal como a última ratio, como a última medida para o direito, de forma geral, usar
imediatamente o direito penal para algo em que outros ramos do direito já poderiam tutelar esse conflito, me parece que é exatamente esse o caminho para que pensemos em alternativas a essa questão. E alguns penalistas, como Luiz Greco, por exemplo, um autor que trago também, tem pensado em como podemos delimitar melhor o âmbito de proteção desse direito fundamental, só que aí usando categorias do direito penal, nós temos visto que a teoria do bem jurídico ela tem sido insuficiente aqui na tradição civil law para dar conta de toda a complexidade do direito penal, se uma conduta pode ser criminalizada ou não, e temos pensado, então, num conceito originário de autonomia privada para melhor limitar o ius puniendi, como, por exemplo, um dos elementos que ele tem desenvolvido é o que ele chama de heurística da coerência e da tradição liberal. Ou seja, se é coerente que algumas condutas já estão normalizadas, que pertencem à esfera de intimidade e vida privada, como, por exemplo, o uso do tabaco, do álcool, sedentarismo, o consumo de carne vermelha e tantas outras coisas que fazem mal. Quem vende comida para um obeso, por exemplo, não responde por crime nenhum. E o uso de carne vermelha e de comida não muito saudável também não gera consequência nenhuma, mas abala a saúde pública de alguma forma também. Então, nessa heurística da coerência, por exemplo, e poderíamos fazer isso assim também com uma tradição liberal, que tipos de liberdade? Liberdade de expressão, pensamento, a liberdade de não ser molestado, por exemplo. Tudo isso leva a crer que a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, ela pertence à esfera da autonomia privada e é um campo que o Estado e nenhum outro particular pode se intrometer. Bom, muito obrigado. Agradeço os nossos convidados aqui pela participação. Agradeço a Karina Zucolotto, consultora da TV Justiça. E agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever esse programa, acesse o site da TV Justiça ou acompanhe também no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.